Como responder quando o alcoolista coloca a culpa em você pelos problemas dele? Imagina um cenário, uma situação. Você não vai responder com defesa. Você vai ter que praticar isso. Talvez no primeiro momento você não vai conseguir exatamente assim. Mas, de novo, igual um bebê que aprende a andar, você vai começar os seus primeiros passos. E valorizando os avanços. Primeiro passo. O alcoolista botou a culpa em você, disse que você era o problema. Você que enche o saco. A primeira coisa que você vai fazer é peça detalhes. Primeiro passo, peça detalhes. E se abra para considerar aquilo que a pessoa está falando. Vitor, mas a pessoa está me culpando de uma coisa muito óbvia. Como é que eu vou pedir detalhes? Olha, quanto mais óbvia é a coisa que a pessoa está te acusando, maior vantagem você vai ter em pedir detalhes. De uma forma aberta, não é? Ei, me justifica isso daí. Não, eu falo assim, como assim? Me ajuda a entender? Eu quero entender. A pessoa fala assim, você nunca quer fazer nada comigo, você é uma chata, você só me incomoda. Eu falo assim, olha, mas me ajuda a entender? O que você gostaria que eu fizesse que eu não tenho feito? Eu sou uma chata, mas me ajuda a entender? Né? Você está dizendo que eu sou chata. Quais são as coisas que eu faço que te incomodam? Eu quero entender. Quando você fala assim, parece que é algo realmente muito importante. Eu quero entender. Você não está concordando nem discordando, mas você está querendo entender. Sutilmente, pode parecer que você está querendo simplesmente debochar do outro. Essa é uma pergunta, mas, que dias? Como é que é isso? Porque quanto mais eu entendo, mais eu tenho chance de poder pensar sobre isso, né? Aberta a mudança. Primeiro passo, abrir, pedir detalhes, perguntas abertas, para entender o que é que a pessoa está dizendo. Não inferir que você entendeu, porque geralmente uma crítica ela é muito generalizada, ela é imprecisa, então você vai fazer o movimento contrário. Ao invés de acusar com mais uma coisa imprecisa, você vai buscar a clareza. Buscar a clareza. A coisa está muito bagunçada, está muito cheia de emoção. Opa, deixa eu buscar a clareza. Deixa eu colocar... Inclusive, eu coloco a pessoa para pensar no que ela está dizendo. Eu dou um espaço que, às vezes, a pessoa não percebeu o tamanho da atrocidade que ela está dizendo. Esse espaço que você abre quando você pede mais detalhes, quando você faz uma pergunta aberta, você aumenta esse espaço para você e para a pessoa. E aí você vai ouvir aberto. Uma pessoa que ouve aberto uma coisa, o que ela faz? Ela considera realmente aquilo que está sendo visto ou falado. Então você vai considerar. Tem algum pingo? Qual é o pingo de verdade que tem no que o outro está falando? Cadê o pingo de verdade no que o outro está dizendo? Muitas vezes tem um pingo de verdade. E se eu quero... perceba, olha como isso muda a vida de alguém. Se você entende isso aqui, é uma sacada que muda a vida. Você entendendo que... Como é que eu encaro a mudança? Você quer fazer a pessoa que você ama parar de beber. O jeito que você encara a sua própria mudança, ela é contagiante, ela é não verbal, ela é uma coisa que parece que é como se fosse uma névoa, uma coisa, uma força gravitacional que leva você a transmitir para os outros isso, mesmo que você não queira mostrar. Então, qual que é o raciocínio interno que você tem que ter, ou alimentar, ou praticar, ter essa mentalidade sobre a mudança? Eu vou te recomendar entender que a mudança ela é positiva. Quando eu considero algo que eu estou fazendo de errado, quando eu considero algo que eu estou fazendo que não está de acordo com o que eu quero para minha vida, eu ouvir um erro que eu estou cometendo é uma bênção. Às vezes a gente paga caro na vida, quebrando a cara, ou às vezes a gente paga caro na vida para alguém ir supervisionar uma coisa que a gente está fazendo, para achar os nossos erros, porque quando a gente enxerga o nosso erro, isso abre uma possibilidade que antes não existia, de poder evoluir e ter mais as coisas que a gente quer na vida. Então, você vai fazer o quê? Você vai avaliar aquilo que a pessoa está dizendo. O marido chega para a esposa e fala assim, você não fica comigo, você é uma chata, porque você nunca fica comigo quando eu estou bebendo. Então eu vou sair com os amigos. Eles sim são pessoas que ficam comigo, são meus companheiros. Você não é companheira minha quando eu estou bebendo. Um caminho para isso, qual pode ser? Assim, olha, então, deixa eu entender. Então, você gostaria que eu estivesse com você quando você está bebendo? Você gostaria que eu estivesse com você? Aí você provavelmente tem uma série de fatores que levam você a talvez querer evitar alguns momentos de embriaguez. No curso A, que a gente aprofunda em várias possibilidades diferentes e a gente avalia isso profundamente, sobre como responder nessas situações. Mas eu imagino que nessa situação, para dar uma resposta mais rápida aqui, você tem alguma coisa que leva você, pessoalmente, a não querer estar junto em todos os momentos de bebedeira. Então você pode falar, então, você gostaria que eu estivesse com você nos momentos em que você bebe. Se não, você acredita, então, se eu não for com você todas as vezes que você bebe, que eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa chata.
Então quer dizer que para ser legal, eu tenho que estar com você sempre que você bebe. Senão eu sou uma pessoa que é chata, que não tem valor para você. E aí você vai dando corda para essa conversa. Aí você vai avançando. Aí a gente avança para uma outra estratégia de comunicação que se chama judô psicológico da fase 1, que eu adoro falar, mas eu não vou me aprofundar aqui, senão a gente vai perder essa linha de raciocínio inicial aqui agora. Que a gente pode avançar usando reflexão simples, reflexão amplificada, que são algumas técnicas que a gente utiliza nessas situações, para levar a pessoa a se confrontar com ela própria. Mas a gente vai assim, a pessoa vai criticar, você vai esclarecer a crítica. E aí, beleza, vamos dizer que a pessoa fala, sim, eu acho você uma chata, e eu quero que você fique comigo quando eu bebo. Você vai falar, olha, eu entendo. Aí, segundo passo. O primeiro foi pedir mais detalhes. O segundo é concordar com a crítica, na medida em que ela for verdadeira, no pingo de verdade que existe. Você não vai se defender e dizer que, olha, não, uma pessoa não precisa estar com você nos momentos de bebedeira para ela ser legal. Não vai entrar nessa. Você vai só validar. Olha, eu entendo. Você acha que a pessoa precisa estar com você para ser legal, bebendo. Sem beber, você acha que a pessoa é chata. Você não está dizendo nada. Você está falando, olha, eu entendo. Você se sente assim por causa disso. Entendi. É isso? Entendi bem? Ah, tá. Entendi. Pois é. Aí você vai concordar se for verdade. Talvez tenha algum momento em que você ache que você se fecha sem precisar. Por exemplo, algum momento que a pessoa não está fazendo aquilo que você não quer que ela faça, mas você está ressentida por alguma outra coisa e você acabou enchendo o saco, você acabou sendo chata nos seus próprios termos também. Você pode concordar. Não, aquele dia que eu falei mal de você, aquele dia que eu te xinguei, aquele dia que eu te critiquei, aquele dia que eu te controlei, eu fui chata, realmente. Você vai encontrar o pingo de verdade que tiver ali e vai falar sobre esse pingo de verdade. Nossa, como você é chata por não beber. Eu entendo que você pense assim, né? Para você, beber é muito importante. Pois é que você me conheceu assim. É difícil a pessoa resistir muito a isso. Mas se você tiver nesse espírito de não querer ganhar a discussão, você tira a força que leva ela a resistir. E aí você pode responder algo do tipo, olha, eu percebo que nós temos visões de mundo bastante diferentes relacionadas ao álcool, né? Eu percebo... Vitor, mas fala de uma forma mais normal. É que depende da forma mais normal. Eu diria assim, na minha vida pessoal, eu diria assim, ó, não, é que a gente pensa diferente disso, né? Entendeu? Mas você pode usar as suas palavras. É importante que sejam as suas palavras. Mas o conceito sendo esse que eu estou te passando. Eu vejo que nós temos visões de mundo diferentes a respeito do que significa beber, a respeito da importância que tem o álcool. E você não vê nenhuma outra forma de a gente poder conviver que não tenha álcool nesse momento. Opa, peraí, não é bem assim. Eu não bebo 24 horas por dia. Pois é, então talvez a gente possa ver se dá para negociar algo no meio do caminho. E aí o que acontece? Você nunca quer ficar comigo. A pessoa pode falar isso. Você pode responder algo como, é verdade, eu tenho evitado você nos momentos em que você bebe. Foi para uma coisa pesada, né? Aquilo lá para o outro é pesado isso. Tenho evitado você, verdade, eu tenho evitado você quando você bebe. Aí você tenta trazer uma coisa mais para cima, que é uma coisa mais próxima da realidade. Agora, pensa aqui comigo. Faz sentido no mundo você querer que a pessoa pare de beber? Você continuar tendo uma relação com ela? Faz sentido no mundo se você não quer mais saber dela na vida? Não faz sentido. Então, uma resposta que você pode dar é, mas eu adoraria poder passar mais tempo com você, em momentos em que ambos estivermos sem beber. Então, você traz um elemento positivo. Eu também sinto sua falta. Também gostaria de estar mais com você. Você não esconde essa parte da situação. Porque se você fica uma pessoa muito defensiva, o que acontece? A pessoa começa a se sentir muito mais justificada de estar contra você e de estar contra a realidade. É muito mais fácil você resistir, você reclamar com alguém que está te xingando, te provocando, te criticando, invalidando tudo que você fala. Agora, é muito mais difícil eu ficar resistindo e me debatendo com alguém que não está entrando na briga, que não está entrando na discussão, que está, inclusive, dizendo que também sente minha falta. É muito mais difícil. Claro, tudo isso que eu estou dizendo são coisas para serem feitas no momento de lucidez. A pessoa que você está embriagada, o controle emocional dela é muito prejudicado. Ela vai estar descontrolada emocionalmente, não vai estar no normal dela. Ela vai estar mais impulsiva, ela vai ter menos a percepção de leitura das suas emoções. Então, falar com a pessoa no momento de embriaguez é um tiro no pé. Ela está embriagada, é o momento de evitar, adiar. Dá uma desculpa qualquer e amanhã a gente conversa. Terceiro, concorde em discordar. Não, concordo, verdade. A gente pensa diferente. Você concorda em discordar. Por exemplo, olha, eu vejo que nós temos maneiras diferentes de valorizar o álcool. A gente pensa diferente sobre o que significa se divertir nesses momentos. Nesses momentos.
mas eu também sinto sua falta, puxou pro positivo. Também sinto a sua falta, também gostaria de passar mais tempo com você, e às vezes eu me pergunto sobre como é que a gente poderia fazer isso, se só existe como fazer isso com álcool na sua percepção. Tá parecendo isso. E isso me assusta, né? Quando você diz que a única forma, aí eu tô avançando bem mais avançado, tá? Mas vamos voltar pro básico já em seguida. Quando você me diz que a única forma da gente poder se conviver juntos é você bebendo, isso me assusta. Ponto. Não tá falando que ele bebe muito, não tá falando que ele bebe pouco, não está falando que concorda ou discorda. Você tá botando uma pulga, um triplex na cabeça do alcoolista. No curso ACA a gente aprofunda muito em várias técnicas para avançar isso daí, para fazer um verdadeiro judô psicológico, que é usar a força do adversário contra ele. Mas, na verdade, a gente está usando a força da clareza da comunicação contra a doença do alcoolismo. E a favor de você e da pessoa que você ama, que naquele momento não está conseguindo ver. Erros comuns. Eu já falei do erro comum. É você chegar cheia de coisas fechadas. Quer dizer o quê? Negar, justificar, se defender ou até mesmo sugerir qualquer coisa nessa hora. Não é hora de sugerir, pelo amor de Deus. Ah, não, mas eu falo para ele, a gente pode se divertir de várias outras maneiras. Não faço isso quando alguém está com a resistência inicial. Eu não dou comida para quem não está com fome. Parece muito intuitivo, mas nesse tipo de situação, fazer quem ama parar de beber não é intuitivo. É muito natural você chegar e imaginar que vai falar, olha, não, mas a gente pode fazer um monte de coisa, você gosta de fazer várias coisas sem bebida. Não é para falar isso agora, porque justamente o objetivo é gerar interesse e comprometimento. E o que a pessoa precisa no momento de resistência inicial, como esse que eu dei de exemplo? Ela precisa perceber melhor, ela precisa olhar para o que está acontecendo e não para o que está faltando, porque ela não é boba. 90% das vezes a pessoa não precisa de uma sugestão para ir na academia, para ir passear na praia. Não precisa. 90% das vezes isso não vai ser necessário, dar uma sugestão dessa. A pessoa não é boba, só que ela está resistindo. Por isso que ela não consegue pensar em outras coisas. E aí a armadilha é o quê? Você pensar por ele. Não, deixa eu corrigir. Não, deixa eu sugerir. Aí você apaga a chama da mudança. Você apaga o desconforto de crescimento que nós precisamos nesse momento. E você coloca em você o papel, lembra que eu falei lá no começo, que a pessoa pode achar que você é responsável por resolver tudo? Ela traz um problema, você não deixa o problema cozinhar e marinar. Você traz uma solução, você não aguenta, né? Você não aguenta. Você tem que falar sempre, você tem que ter a outra palavra, você tem que ser melhor que o outro, saber o que o outro não sabe. Só que nesse momento a pessoa está insegura, ela está colocando a culpa em você justamente para fugir de desconforto emocional. Se você não puder abrir a reflexão para que ela própria possa olhar para o que está acontecendo, vai aumentar a expectativa que ela tem de que quando tem um problema ela só joga para você e você resolve. Isso é mesmo sem ela querer, você está alimentando isso, você está criando essa circunstância. Você está manipulando o outro para ser dependente de você sem perceber. Ah, não, Vitor, mas eu só sugeri para ir na praia. Sim, e ele foi? Claro que não foi. Você sabe que não vai. Ou se foi, vai um dia de má vontade. Pelo amor de Deus. Será que não chegou a hora de você abrir e olhar para isso de uma outra forma? Abrir. Eu não quero fechar nada, eu quero abrir. Eu quero provocar desconforto. Quando eu deixo a coisa sem fechar o raciocínio, sem fechar a solução, cria o cérebro, ele se incomoda. O cérebro, ele quer terminar a história. O cérebro, ele não quer parar na metade. É claro, eu sei que isso não é imediato, não é só você ouvir isso uma vez que de imediato já vai cair, você de repente vai mudar completamente. Mas se você entende que tem que mudar isso, que a vantagem que existe para você mudar isso, e o quanto isso pode te dar poderes que hoje você nem imagina, o tipo de coisa que pode trazer para você, você começa a praticar isso. Você começa a dar valor para isso e entender que isso vai te ajudar. E aí você consegue fazer uma ou outra vez e começa a ver o peso e a mudança que acontece na frente dos seus olhos. E aí você começa a se entusiasmar mais e se motivar mais, se comprometer mais, a usar mais esse poder que tem para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Porque o que eu estou falando aqui é uma gotinha perto do oceano que é o ACA, de ferramentas e possibilidades para você, direto ao ponto nos problemas da vida real. E eu acho que é uma das coisas que faz o ACA funcionar tão bem, o curso ACA, que é onde eu ensino o método ACA, que é o método que eu organizei, que eu criei para você aprender as habilidades que você precisa para fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. E dentro dele, além das aulas teóricas que a gente tem que ter, porque senão você não consegue transitar pela informação, tem que saber, né, um pouco da onde que veio essa coisa, como é que isso é.
Aí você passa a ter aquilo não como decorar a coisa, você passa a ter aquilo como algo mais natural, tipo um idioma que você passa a aprender a falar e fica fluente. E junto com as aulas teóricas, a gente tem vários momentos práticos, em que eu dou exemplos, e eu também tenho trechos de momentos de mentorias no passado, em que os alunos aprenderam, aplicaram e os resultados que tiveram com aquilo. Então isso vai te trazendo mais clareza, e é como se você fosse para a prova com o gabarito, e aí você consegue transitar pelos estágios da mudança e fazer a pessoa que você ama ter cada vez mais interesse e comprometimento em parar de beber. Mas isso tudo começa pela sua clareza daquilo que você quer e o comprometimento em você seguir aquilo que você quer, mesmo que não seja fácil num primeiro momento, mesmo que tenham momentos em que você tem insegurança, você se comprometer com a sua parte. E talvez, eu acredito que no vídeo de hoje você conseguiu entender um pouco mais sobre como isso é um benefício exatamente seu.